Graças a Deus por mais essa tarde tão maravilhosa. Ontem estávamos aqui ouvindo uma mensagem poderosa e eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá continuar falando conosco aqui, amém? Deus abençoe a vida do meu pastor, Bispo Miguel, minha pastora Carla e todos os irmãos aqui presentes na casa do Senhor. Queridos, sem perca de tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Isso. E vamos ler a partir do versículo de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E no seu versículo de número 29. É o texto que o Senhor irá, nessa tarde, trazer os nossos corações. Quantos acharam, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 29, diz assim: E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode profetizar para alguém que está do teu lado e dizer: se você crer no Senhor Jesus Cristo, a promessa de salvação não será somente para você, mas também para a sua casa. A Bíblia diz que Paulo, ele vai estar dando início à sua segunda viagem missionária. E todos aqueles que são leitores da palavra vão entender que Paulo, ele agora não está mais sob a companhia de Barnabé, mas sim agora o seu parceiro de viagem se chama Silas. É interessante que Paulo já tinha na sua primeira viagem missionária fundado várias igrejas pela Ásia. Ele já tinha estabelecido o evangelho de Cristo em várias cidades. Pessoas já tinham conhecido essa graça de Deus, esse favor imerecido e se rendido ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo vai dar início a essa segunda viagem, é muito que me chama a atenção, é que Paulo ele vai passar pela cidade de Listra e Derbe, e a gente vai ver que foi em Listra que na sua primeira viagem Paulo foi apedrejado e tido como morto. Foi em Listra que eu costumo dizer que ali foi o divisor de águas para Paulo dar continuidade ao propósito de Deus. E isso porque a gente bem sabe que existem experiências em nossas vidas, situações que a gente passa, que ela se torna o divisor de águas, que vai definir se a gente para ou se a gente continua. Então Paulo vai ser apedrejado, mas ele tem uma decisão, ele toma a iniciativa, ele vai continuar vivendo o projeto de Deus. E Paulo vai passar por essa cidade e ele vai chegar até a Galáxia do Sul. É interessante que quando ele chega na Galáxia, ele tem o desejo de chegar à cidade de Mísia. E de Mísia ele quer chegar em Betínia, só que a Bíblia diz que ele é impedido pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia. Só que observe-se aqui, mesmo o Espírito Santo impedindo, Paulo continua. Ele agora vai chegar e vai dizer: vamos para Betínia. E quando ele vai chegar em Betínia, novamente o Espírito de Jesus o impede. Observe que Paulo agora ele quer pregar na Ásia, mas o Espírito de Deus por 2 vezes o impede. Mas Paulo quer pregar, mas o Espírito está dizendo não, porque Deus tinha outro lugar para Paulo ir. Ele tinha outra porta aberta para Paulo entrar. Só que Paulo quer pregar na Ásia. Aí Deus falou algo muito forte comigo, que muitas vezes Deus ele está nos impedindo de adquirir algumas coisas e de viver algumas coisas, mas muitas vezes a gente está tão com sede ao pote que a gente não consegue discernir isso. Às vezes Deus está dizendo para mim, para você não, mas a gente quer insistir em viver aquilo que Deus já disse não, ou entrar pela porta que Deus já fechou. Paulo ele quer pregar e Deus está dizendo não, até que ele chega em Troade. Quando ele chega em Troade, a Bíblia diz que à noite ele vai ter uma visão. E quando ele tem essa visão, ele vai ter a visão de um homem macedônio se levantando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí eu fui minuciosamente entender o porquê Paulo está em Troade. E a aplicação do termo Troade significa esquina da decisão. Observe que ele está em Troade, na esquina da decisão. E quando ele está na esquina da decisão, ele vai ter uma visão de Deus. E ele vai entender que Deus está o impulsionando para ir para a Macedônia. Aí agora eu vou entender o que é a gente estar em momento de decisão. Porque Paulo está vivendo um dilema: ou ele volta para o lugar onde Deus fechou a porta e insiste novamente em querer viver aquilo que Deus já disse não, ou ele viver coisas novas que Deus está te mostrando que ele vai viver. Porque tem muitas vezes em nossa vida que Deus está nos impulsionando a viver coisas novas, mas a gente está pegado a querer viver coisas antigas, a entrar em portas e bater em portas que Deus já fechou e já disse não, mas a gente insiste em viver. Mas o Espírito Santo nesta tarde te trouxe aqui para dizer: se Deus fechou a porta, não adianta você bater. Se Deus te afastou de alguém, não adianta você se coligar novamente, porque Ele está te chamando para viver coisas novas. Só que nessa tarde Deus te trouxe aqui para te colocar também em Troade. Pastor, o que é Troade? Esquina da decisão, lugar da decisão, tarde de decisão, em você querer viver o novo ou continuar tentando viver aquilo que já ficou para trás. Ele, quando entende essa visão, ele vai chegar a uma conclusão, ele vai decidir, ele vai entender que Deus estava dando a ele uma visão e ele precisava ir para onde Deus estava mostrando. Ele passa por Troade, que é a entrada que dá para a Macedônia, ou melhor, para a Europa. Por isso que Deus estava dizendo: não quero mais na Ásia, porque eu tenho outras nações para você alcançar, eu tenho outros lugares para te levar. E Paulo, quando ele entra na Macedônia, ele vai chegar na primeira cidade, que é por nome Filipos, uma colônia do Império Romano. O interessante é que em Filipos era uma região que não existia sinagogas. Em todas as cidades da Ásia que Paulo entrava, sempre havia uma sinagoga. E ele fazia o que? Primeiro pregava para os judeus. Eles rejeitaram. E agora o Senhor dá ordem a Paulo, porque ele era o apóstolo dos gentios, ele vai levar mensagem para os gentios. Mas quando ele chega em Filipe, ele não vai encontrar sinagoga. Prova disso, que ele está com Silas procurando um lugar para oração, e ele não encontra. Então ele vai para fora da cidade, até a beira de um rio. É nesse intermédio que tem algumas mulheres lavando roupa, e ele vai pregar o evangelho, e uma vendedora de púrpura de Tiatira, por nome Lídia, se converte ao Senhor. E não só ela, como também a sua casa se entrega ao Senhor.
A igreja de Cristo está estabelecida agora em Filipos. A idolatria aos imperadores romanos imperava, porque era uma colônia romana. Adorava-se deuses romanos, imperador era adorado. Mas agora aquele que é digno de adoração estava ali naquele lugar estabelecido. A alma já começou a entender quem é digno de adoração é Ele, porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você nessa tarde entendeu isso aqui, você entrou nesse lugar compreendendo que é tarde de você adorar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Levanta a tua mão para o alto, dá um brado nessa tarde para Ele. Aleluia! Ele está pregando em Filipos. Só que a Bíblia vai nos mostrar que vai acontecer uma situação ali. Porque tem coisas que Deus precisa permitir para que o nome dele venha a ser glorificado. Tem coisas que a princípio a gente não vai entender. Mas pelo fato de não entendermos, não significa que Deus não está no negócio. Tudo aquilo que Deus nos impulsiona a viver segundo a sua palavra, o teu querer, muitas vezes a gente não vai compreender nada. A gente vai deitar no travesseiro, colocar a cabeça no travesseiro e vai olhar e dizer: Deus, não estou entendendo nada. Mas não significa que Ele não está no controle da situação. Porque quem perde o controle muitas vezes é eu e você. Mas o nosso Deus, que é maravilhoso, Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nenhuma situação. Ele está agora todos os dias passando da casa de Lídia para a beira do rio para a oração. E uma jovem com espírito de adivinhação, que dava lucro a algumas pessoas ali, ao vê-lo, começa a dizer: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são santos homens de Deus. A princípio Paulo vai ouvir isso com Silas, vai achar normal. Só que aquela exaltação vai perdurar por vários dias. Só que me chama a atenção que o espírito de adivinhação que estava sobre a jovem estava falando uma verdade. Eles eram de fato homens de Deus. Só que Paulo se perturbou com aquilo, porque aquele elogio perdurava muitos dias. Ele se incomodou com aquilo, porque, querido, entenda isso aqui: nem toda exaltação, nem todo lugar que vai nos elevar a lugares que a gente almeja chegar, significa que é Deus que está colocando e nos dando. Então Paulo está sendo chamado de santo homem de Deus, uma verdade. Só que aquele elogio ele começou a achar estranho. Porque, querido, entenda isso aqui: Satanás, ele bem sabe que o ser humano, ele já gosta de ser elogiado. Quem não gosta de ser elogiado? Só que o perigo do elogio é que muitas vezes o nosso coração não está preparado para receber alguns elogios, e a gente começa a achar que aquilo que está acontecendo na nossa vida foi porque eu estudei, foi porque eu tenho um diploma, foi porque fulano, ciclano, betano foi aquele que me indicou, e a gente começa a tirar a quem é de direito a honra e a glória. A gente já começa a achar que a gente é alguma coisa. Você já viu pessoas que quando você olha e diz: você prega bem, você louva bem, você toca bem, é um elogio louvável, porque Deus faz isso, Ele capacita-nos. Mas existem pessoas que ela, à medida do tempo que ela vai recebendo elogio, ela começa a olhar para alguém, menosprezar e dizer: eu sou melhor do que você, eu tenho mais valor do que você, eu sei mais do que você. Só que a palavra de Deus me ensina que se do alto não vier, aleluia, nada eu posso, nada você pode, nada nós podemos fazer. É por isso que a gente tem que entender: o que eu faço não é meu, é dele que me emprestou. A voz que eu tenho não é minha, foi ele que me capacitou. A eloquência que eu possuo não foi eu que adquiri porque eu quis, não, a presença dele me capacitou. Então tudo que eu faço não é para minha glória, não é para minha honra, é para que o nome dele venha a ser glorificado.
O que importa é que eu e você venhamos a diminuir para que Ele cresça em nossas vidas. Então ele vai elogiando e Paulo começa a se perturbar e acha estranho. Só que aquele espírito de adivinhação estava falando algo real. Eles eram homens de Deus. Eles eram alguém que estava anunciando o evangelho. Paulo, quando se perturba daquilo, ele vai usar a autoridade que Cristo deu a ele. E o espírito que dava lucro a algumas pessoas vai sair daquela jovem, ela está agora liberta. Porque dava-se lucro. Algumas pessoas começaram a se incomodar. Porque o que valia não era a libertação da jovem, mas era aquilo que ela produzia para seus senhores. Porque tem gente que não está preocupado com as coisas boas que Deus faz nas nossas vidas. Tem gente que está preocupado pelo aquilo que a gente pode proporcionar materialmente para elas. Então eles estavam preocupados com isso, porque ela tinha o espírito de adivinhação. É interessante que adivinhar significa acertar por meio de um artifício. É por isso que Deus, ele não adivinha, ele revela. Porque revelar é fazer conhecer algo que está oculto. É por isso que você está do lado dessa pessoa aí. Você não consegue saber como foi o dia dela. Você não consegue entender o que ela sente. Mas o nosso Deus, que sabe todas as coisas, que tudo está revelado diante dele, ele olha, e quando ele olha, ele consegue enxergar o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Porque eu consigo ver, você consegue ver aquilo que a gente mostra ao nosso exterior, e muitas vezes o nosso exterior, ele não revela o que de fato a gente está vivendo, o nosso interior. Porque muitas vezes você sorri por fora, mas a sua alma geme por dentro. Porque muitas vezes você sorri por fora, mas a sua alma está ferida. Mas Deus nessa tarde te trouxe aqui para te dizer: aquilo que é oculto aos olhos do homem está revelado diante de mim, e aquilo que é revelado diante dele, ele tem a cura certa para derramar sobre a minha, sobre a tua vida. Levanta a tua mão, pega esta palavra nesta tarde. Não importa quem não te compreendeu, não importa quem não te entendeu, o Senhor, ele te conhece por dentro, ele sabe o teu interior. Você talvez diante de algumas pessoas você sorri, mas só Deus sabe como a tua alma geme. Só Deus conhece como está a tua alma. Mas o bom que Deus conhece, sabe o que é? É que ele tem a solução certa, na hora certa, no tempo certo, para derramar na nossa vida. E essa tarde eu quero liberar esta palavra. Essa tarde de domingo é tarde de Deus trazer cura para teu coração, para tua alma. Porque ele sabe o que ninguém sabe, vê o que ninguém vê. Então aquela jovem revelava, ou melhor, adivinhava, dava lucro. Quando o lucro foi tirado, os maiorais se revoltaram e começou a levantar uma mentira contra Paulo e Silas. Olha, multidões, esses homens são judeus e está trazendo uma doutrina que não é lícito a gente seguir. Só que Paulo não estava trazendo nenhuma doutrina, ele só fez trazer a libertação para aquela jovem. E aqui eu vejo algo interessante que a multidão acredita. Porque tem pessoas que ela não tem a capacidade de tentar examinar de fato o que acontece. Ela apenas acredita no que dizem. E tem muita gente assim. Quantas amizades você rejeitou porque você ouviu de alguém algo que desconstruiu a imagem de alguém que estava perto de você? Quantas vezes você fechou a porta para alguém porque você ouviu alguém desconstruir algo que não era verdadeiro, mas você acreditou? É por isso que Deus nessa tarde está falando com pessoas aqui. É preciso primeiro analisar os fatos para depois tirar a conclusão. Porque toda conclusão precipitada vai nos proporcionar e nos levar a erros. Então eles estão levantando e sofrendo a calúnia. E agora eles são presos. E ainda os magistrados dizem: açoita eles, prende os seus pés, jogam eles no cárcere. Eles recebem o açoite com varas, as costas estão feridas, os pés presos, os pés amarrados,
Por quê? Porque estava obedecendo à vontade de Deus. O interessante é que todo esse cenário está propício para uma coisa: questionar a Deus o porquê Ele trouxe eles ali. Esse cenário está propício para quem não entende a princípio algumas coisas de Deus, para murmurar pelo que está acontecendo. Porque a vontade de Paulo era o quê? Pregar na Ásia, visitar as igrejas que ele já tinha estabelecido naquele momento. Mas Deus disse: não, você vai para Macedônia, você vai entrar em Filipos. Ele vai. E por causa dessa obediência, ele agora foi preso. Por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia, ele está sendo açoitado com varas, está em um cárcere. Mas a reação dele é diferente para aquilo que o cenário estava impulsionando a ele fazer. Porque em contrapartida de se questionar, se lamentar, ele vai orar e adorar a Deus. Eu vou repetir: ele tinha tudo para blasfemar, ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para questionar, porque a vontade dele era estar na Ásia, mas agora está em Filipos, açoitado com varas, em um cárcere, sentindo o sabor da morte, por causa da obediência a Deus. Mas mesmo ele não entendendo nada daquilo, mesmo ele não compreendendo nada daqueles vergões, o porquê ele estava passando pelaquilo, eles entenderam uma coisa: ficar calado eu não vou, ficar parado eu não vou, e nem blasfemar contra Deus. Eu vou orar a Deus e vou adorar o seu nome, eu vou adorar a Ele e vou orar ao seu nome. E quando ele começa a orar e adorar, os outros presos começam a olhar e ouvir. Para quem não entende, é dizer: esses homens são malucos, porque eles estavam presos por obedecer a Deus. Aí é nesse momento que vem aquelas pessoas e diz assim: você não serve a Deus? Cadê Ele que te deixou você passar por isso? Cadê Ele que permitiu você viver tudo isso? E é nessa hora que tem muitas pessoas que deixam essa palavra entrar no coração e passa a duvidar daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque, queridos, Deus ele não trabalha na dúvida, Deus ele trabalha na certeza. Você lembra de Jesus? A Bíblia diz que após ele ser batizado no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito de Deus desce como a forma corpórea de uma pomba, e Deus brada e diz: este é o meu filho amado em quem tenho um prazer. Quando ele está no deserto, Satanás vem e diz: se tu és o filho de Deus, manda com que essa pedra se transforme em pão. Deus tinha dito: tu és. Só que Satanás está vindo tentando colocar dúvida e dizendo: se tu és. Mas Cristo nos dá o exemplo que ele tinha certeza. Ainda que você não esteja compreendendo a fase que você está vivendo, ainda que você não esteja compreendendo o momento que você está passando, não significa que Deus te abandonou e que ele não tem se importado com você. Tem coisas que a gente não entende nada, porque parece que as coisas que a gente está vivendo vai nos matar, vai nos destruir. A gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, parece que não vai ter saída. Aí tem gente que entra em desespero, e a pior coisa que existe é quando a pessoa começa a entrar em desespero. Sabe por quê? O desespero faz eu e você tomar atitudes erradas. Mas Paulo e Silas nos ensina algo profundo aqui, para espantar o desespero e trazer a convicção para dentro do coração. Eles têm o remédio certo: é oração e adoração, é adoração e oração. Porque quando a gente ora e adora, quando a gente adora e ora, atraímos a presença da lavassuraban, lavandecomanácia de Deus para nossa vida. E quando o diabo está dizendo vai parar, vai retroceder, acabou, a gente se levanta e diz: eu estou de pé, eu estou caminhando, porque ele é minha força. Lavassuramandecomanácia. Então tem horas que a gente não entende nada. Quantas vezes
Eu já vivi situações que eu parava e dizia assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Mas mesmo eu não entendendo, eu confio. Lavassura banda o comanai. Mesmo não entendendo, eu confio. E como eu confio, a minha situação não pode arrancar algo de mim que Ele colocou em mim, que foi um cântico de adoração ao seu nome. Aleluia. Então mesmo ferido, machucado, porque, queridos, entenda uma coisa: a vida com Cristo vai nos proporcionar viver algumas percas aqui na terra, algumas decepções aqui na terra, alguns momentos difíceis aqui na terra, mas tudo isso jamais será comparada à glória que está reservada nos céus, aonde o nosso Rei está sentado à destra do Pai, e no momento, no soar da última trombeta, Ele virá nos chamar pelo nome e receberemos a maior promessa que Ele já nos fez. Então fala para alguém do teu lado: você pode não estar entendendo nada, você pode não estar compreendendo nada, mas o segredo, que mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo, é continuar orando, é continuar adorando, é continuar adorando, é continuar orando, porque eu atraio a presença dEle para minha vida. Eles estão adorando e estão orando, os presos olhando. Esses homens é doido. Esses homens são malucos. É que nem algumas pessoas, você saiu hoje para vir para o culto, alguém está dizendo assim: é maluca, maluco. Uma pandemia dessa está dentro da igreja. É maluco, é doido, é doida. Uma pandemia dessa está dentro da igreja, porque você entende que aqui é o lugar de você receber a resposta de Deus e dar a Deus aquilo que é de direito dele. É porque você entende que quando você entra na casa do Senhor, todas as suas preocupações é tirada da tua mente e você renova as tuas forças para você conseguir prevalecer nesse mundo terrível aí fora. É porque você entende que quando você entra na casa de Deus com o coração aberto para Ele, você não sai da mesma maneira. Se você sai triste, sai alegre. Se você sai cabisbaixo, se você entra aqui batido, você sai totalmente transformado, porque a presença de Deus renova as tuas forças. Receba renovo de Deus nesta noite. Receba a presença do Senhor nesta noite, porque Ele dá força ao cansado e dá vigor ao que não tem vigor. Porque os jovens se cansarão, certamente eles se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Receba renovo de Deus na tua alma. Amassurabai. Tudo estava propício, o cenário montado, porque é o cenário que vai definir quem somos. Eu vou repetir para quem não ouviu: o cenário define quem somos. Se somos falsos adoradores ou verdadeiros adoradores. Porque o falso adorador, no momento desse, a primeira opção dele é jogar tudo para o alto. Mas o verdadeiro adorador, num momento como esse, muitas vezes ele abre até a boca e diz: eu vou parar, eu vou abandonar, não aguento mais. Mas ele faz que nem Jeremias, quando ele fala isso, começa um queimor dentro dele. Começa um queimor que vai até os ossos. E ele começa a olhar para os quatro cantos da sua vida e diz assim: eu não posso, mesmo que a minha vontade seja, mas a vontade dele na minha vida é maior. Porque, queridos, entenda uma coisa: Deus te deu promessa, Deus me deu promessa, mas Ele nunca revelou a mim e você o processo até alcançá-la. Mas Ele nos revelou a promessa. E sabe qual é o melhor disso? Que Deus não revela o processo. É porque quando a gente está no meio do processo, a gente pensa em parar, pensa em desistir. Aí o Espírito de Deus nos lembra da promessa. E quando Ele nos lembra da promessa, a promessa começa a renovar o desejo de recebê-la dentro de nós. Aí você olha e
diz assim: não, eu tenho uma promessa, ele falou e eu preciso viver, ele me deu e eu vou tomar posse dela, e você caminha. Então fala para alguém: você não está entendendo o processo, mas lembre que você tem promessa. Aleluia. Eles estão orando e adorando, e a Bíblia diz assim: e de repente, o quê? De repente acontece algo. Eu vou repetir: de repente acontece algo. Porque para alguns ali não tinha como eles saírem. Por quê? Açoitado, os pés presos, estavam amarrados, nenhum cárcere. Quem ia libertá-lo? A Bíblia diz assim: mas de repente sobreveio um terremoto que abriu todas as prisões e quebrou todas as cadeias, e todos os presos foram libertos. Observe que quando a Bíblia diz de repente, aponta-se para uma situação que ninguém esperava. E nessa tarde, já início de noite, eu quero liberar esta palavra profética para quem tem glória a Deus. Te prepara que mediante a tua adoração, oração e confiança em Deus, mediante esse cenário que você está passando, meu querido e minha querida, te prepara que o tempo de Deus, quando acontecer na tua vida, vai ser de repente. Recebe esta palavra nessa noite. Haverá um de repente de Deus na tua vida, e aquilo que está fechado vai se abrir, aquilo que estava sendo uma pedra e no teu sapato vai ser tirada, aquilo que estava te colocando de cabeça abaixo vai ser arrancada, e todos vão ver que o Senhor foi quem fez isso, porque não tinha como, não tinha nenhuma maneira de tudo que estava você passando ter uma virada. Mas Deus, quando Ele chega, é de repente. Quantas coisas você passou e você olha para trás e disse assim: era para ter acabado tudo, mas chegou de repente de Deus. Aí eu trago uma coisa fresquinha para você: Deus não mudou. E a Bíblia diz, Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E como Ele é o mesmo, querido, eu tenho certeza de uma coisa: lá atrás, quando tudo apontava para o meu fim, lá atrás, quando tudo apontava para acabar a situação e eu ser sucumbido, Ele se levantou em meu favor. E isso eu quero trazer para alguém que esteja aqui, está aqui nessa noite com o coração aflito, não entendendo nada. O Espírito Santo de Deus está te lembrando nesta noite, dizendo para você: lembra-te lá atrás, quando tudo parecia o teu fim, e eu cheguei, de repente mudei. Eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Ele não mudou. De repente veio um terremoto, as prisões abrem. Quando o carcereiro olha aquilo, ele se espanta. E a Bíblia diz que ele tentou pegar uma espada e se matar. Por quê? Porque a lei romana dizia que qualquer soldado que tivesse na incumbência de tomar conta de algum preso, e o mesmo fugindo, ele pagava com sua própria vida. E como ele não queria ser morto pelo império, ele queria tirar sua própria. Porque a maneira de o Império Romano tratar a condenação com algumas pessoas era de forma truculenta. Então ele optou em tirar sua própria vida. Porque se o terremoto tivesse matado os presos, ele não morreria, quem morreu foi eles. Mas por que ele quer se matar? Porque ele olhou, viu o terremoto, quando chegou lá, portas estavam tudo abertas, e as cadeias tudo despedaçadas. Quando ele tenta se matar, Paulo grita: ei, não faça isso. O carcereiro se espanta com quem diz: tem alguém vivo aí? E que fugiu? Não. E quando ele pega a luz e entra, Paulo diz: ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Quando ele olha aquilo, ele vai se prostrar, porque ele entendeu algo, que aquilo que aconteceu não era comum. Eu vou repetir: aquilo que aconteceu não era comum. E alguém está vendo e dizendo: não foi comum.
Isso que aconteceu não é algo comum. Pega essa palavra aqui revelada para a tua vida. Aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida, alguém vai olhar e vai dizer: eita, isso aí não é comum. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso se sucedeu desta maneira? É porque aquele que realiza coisas sobrenaturais chegou na tua vida, chegou na tua história, chegou no teu cenário, chegou no teu momento. Ele vai fazer. Ele, quando vê isso, ele vai se prostrar. E Paulo, ele diz: homens, o que eu faço para ser salvo? Olha o que Paulo vai dizer: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Não é creia no Senhor e será salvo a tua casa, e depois tu. É tu e depois tua casa. Aí o que é que acontece? O carcereiro agora entende aquilo, e ele vai levar Paulo e Silas para sua casa, porque ele tomou posse daquilo que foi liberado. A salvação não é só para mim, mas também para minha casa. E ele, quando vai levar Paulo e Silas para sua casa, e o evangelho é pregado na sua casa, a sua família se converte, a sua família agora crê. E quando ele sai da casa do carcereiro, vão para um lugar onde tem água para lavar os vergões, as marcas que estavam em Paulo e Silas. Não só o carcereiro, mas também toda a sua casa. Ele já tem uma decisão em mente: eu quero me batizar porque eu creio em Jesus Cristo de Nazaré e na sua salvação. Todos eles são batizados, voltam para a casa do carcereiro, e agora é colocado um banquete na mesa. Mas qual foi a promessa? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas observe que só houve salvação na casa do carcereiro porque ele abriu a porta para que o evangelho entrasse lá. Eu vou repetir: quando eles pegam Paulo e Silas e levam para sua casa, ele está abrindo a porta e dizendo: o evangelho chegou aqui dentro, e a palavra de salvação está sendo anunciada. Porque, queridos, a promessa de Deus é para nossas vidas, é também para nossa família, mas a nossa família só vai ser alcançada quando a porta da nossa casa se aberta para que o evangelho entre. E quando pessoas estão abrindo a porta da sua casa para ser reduto de fofoca, de falar mal de ministério, falar mal de liderança, falar mal da igreja, falar mal de A, de B e de C, aí aquele familiar seu olha de um lado e diz assim: eu vou ser crente para isso? Mas quem está sendo o porta-voz? Você, que está abrindo a porta da sua casa para que isso seja levado. Mas quando a gente abre a porta da nossa casa para levar aquilo que acontece de bom, que sobressai as pequenas falhas que ocorrem, porque a gente vê todos os dias Jesus salvando, curando, libertando, transformando, mas a gente só quer falar daquilo que não deve, e em vez de ganhar, afasta. Mas nessa noite eu quero liberar esta palavra para a tua vida. Você só vai abrir a porta da tua casa para que o evangelho seja pregado lá, porque o Senhor já chegou na tua vida e já te acendeu como uma candeia no meio dos seus. Não importa o diabo soprar no teu ouvido, alguém bater no teu ombro e dizer: ei, desiste, porque é só você que é crente, é só você que acredita, é só você que está na igreja, é só você que está clamando. Não vai acontecer nada, é mentira dele, porque a oração de um justo pode muito e seus efeitos. Ei, queridos, Deus, ele opera com muitos, mas também com pouco. Deus não depende de quantidade para realizar o seu propósito. O que ele depende é de alguém disposto na hora certa, no momento certo, para dizer: eu estou aqui. Cadê quem está aqui? Quem quer ser o instrumento de Deus? Quem quer ser o instrumento de Deus? Então, querido, você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque não se pula etapas, não se pula etapa. Porque não venha buscar a Cristo
para que o seu marido seja liberto, enquanto o Senhor quer libertar você. Não venha buscar a Cristo enquanto você quer que o Senhor liberte. Cabe com vício na vida de alguém, e o Senhor está dizendo: eu quero acabar na sua. Porque primeiro Jesus quer transformar você, quer cuidar de você, quer tratar você, quer curar você. Aleluia! Porque atitudes falam mais do que palavras. Porque palavras podem até convencer, mas exemplo arrasta multidões. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Permita que a tua casa seja lugar de adoração a Deus. Permita que a tua casa seja um lugar onde a presença de Deus esteja estabelecida. Toma o exemplo deste carcereiro. Aleluia. Toma o exemplo de Abinadab, como a carca entrou na casa dele. Por 3 meses a Bíblia diz que Deus abençoou a sua casa toda. Por amor à presença, por amor à arca. Quando eu tenho amor à presença de Deus, quando eu abro a minha casa e digo: a presença de Deus está entrando, a presença de Deus está aqui. Reverência. Aqui é lugar de falar de salvação, aqui é lugar de presença de Deus. Aí quem bota o pé dentro da sua casa, ainda que chegue carregado daquele espírito de fofoca, quando ele botar o pé na porta da tua casa, ele vai sentir algo diferente. Sabe por quê? Porque quando ele botar o pé na porta da tua casa, o mal que está vindo na vida dele e dela vai olhar e dizer: ali eu não posso entrar não. Ali eu não tenho vez não. Por quê? Porque ali tem uma presença de um que é maior. Eu não posso não. Aleluia. Aí aquele que vem carregado dessas fofocas, quando entra: fulano, eu vim te ver. Você diz: foi o que você queria falar comigo? Vamos orar. Aleluia. Vamos ler a Bíblia hoje. Você me ensina aquele louvor. Aleluia. Olha só, lá na igreja aconteceu algo maravilhoso. Jesus salvou 3. Alabassura, bandecomanácia. Porque, queridos, você é um instrumento na mão do Altíssimo. Você é um instrumento na mão de Deus. Então creia nisso, querido. O evangelho só vai entrar na tua casa para salvar os teus quando a porta estiver aberta para ele. Levante a sua mão que eu vou orar por você nessa tarde, nessa noite. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, te pedimos a tua sabedoria. Por isso, Senhor, dá sabedoria a este homem, a esta mulher, Senhor, que me ouve. Senhor, para que ele entenda, Senhor, que o segredo, Senhor, da glória, da manifestação do teu poder no meio dos nossos, é a porta da nossa casa está aberta para as coisas maravilhosas que o Senhor faz, para aquilo que o Senhor opera, para que o teu evangelho venha ser pregado lá dentro. Por isso, Senhor, dá sabedoria a esta mulher se calar mais, dá sabedoria a este homem a se calar mais. Senhor, e não viver somente de palavras, mas de atitude, porque atitude fala mais do que palavras, para que essa promessa se concretize na vida de todos, em nome de Jesus. Levante a mão, por favor, e diga: em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: na minha casa só tem lugar para a presença de Jesus. Só para quem crê, levanta a mão, adora, adora Ele, adora, adora, e glorifica o nome dele.